Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Amém, irmãos, graça e a paz, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos conduza aí por mais essa palavra. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu coração aberto, que dessa palavra possa fazer morada aí no seu coração em nome de Jesus. A palavra de Deus para os nossos corações hoje está em Mateus 3:3. Mateus 3:3 fala do início da ação de Cristo na face da terra, antes mesmo dele se revelar, através da vida de João Batista. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia o seguinte, olha o que João Batista dizia para a gente: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, e endireitem as veredas para ele. Perceba que João surge anunciando Jesus, porque João era o sacerdote. João deveria ser o sumo sacerdote, mas ele estava no deserto. Ele estava no deserto por uma questão política que o Império Romano tinha imposto a Israel. Então o verdadeiro sumo sacerdote estava anunciando aquele que viria para cumprir e para resgatar o povo, a saber, Jesus Cristo. Mas a fala de João Batista nos traz três condições que nós precisamos viver todos os dias. A fala de João Batista nos traz três atributos que nós precisamos tomar como regra de fé e prática todos os dias. E esses atributos são muito claros, nós precisamos tomar sempre nota para nunca fugir deles. O primeiro atributo que ele anunciou é arrependimento. Ele fala: arrependam-se. João está dizendo para nós: olha, se arrependam. Então, o que é o arrependimento? Irmãos, o arrependimento é a porta do Evangelho. É básico, tá? O arrependimento é a porta do Evangelho. Simples assim. O Evangelho não é um chamado ao céu. O Evangelho é um chamado ao arrependimento. O céu é uma consequência de uma vida com Cristo. Mas tudo começa com arrependimento. Se não houver arrependimento, não pode haver cura. Se não houver arrependimento, não pode haver transformação. Se não houver arrependimento, não há abandono de práticas. Então as pessoas às vezes confundem e dizem assim: olha, como pode um homem pecar a vida inteira, no seu último instante de vida ele pede perdão e acaba? E as pessoas confundem arrependimento. Arrepender não é palavras. Arrepender é quando há um mover interno que move a minha conduta externa. Arrependimento, o arrepender-se é antes de tudo uma prática efetiva, é um abandono efetivo de uma conduta inapropriada. Isso é arrependimento. Esta é a condição, certo? Esta é a condição. Precisa estar muito claro para mim e para você. João fala: olha, então se arrependam. Está dizendo para mim e para você: olha, nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque a graça de Deus se renova a cada manhã. Isso quer dizer que a minha postura, a sua postura, deve passar pelo crivo de um arrependimento todos os dias, porque inevitavelmente todos os dias eu e você vamos, inevitável, irmãos, vamos de alguma forma ferir alguma coisa do Evangelho. Isso não nos torna ruins, isso nos torna humanos, porque é o que nós somos. Nós somos falhos, e é por isso que nós dependemos de um Deus para nos guiar. É por isso que nós precisamos de um Deus, de um Pai para nos conduzir, porque o Pai sabe conduzir o Filho. Então a primeira coisa que o João fala é de arrependimento. Eu preciso me arrepender, eu preciso abandonar. O segundo ponto que ele fala: olha, preparem os caminhos. Entenda que preparar aqui não é só se arrepender. Arrepender é uma mudança interna. Arrepender é uma questão interna que muda o meu externo. Mas a preparação é... Para que eu preparo alguma coisa? Pensa comigo. Você se prepara para quê? Você se prepara... Preparar é uma antecipação, certo? É simples. Para que você prepara a terra? Você vai receber visitas. Você faz o quê? Você limpa a sua casa antes ou depois da visita chegar? Antes. O que você está fazendo com a sua casa? Você está preparando a sua casa para a visita chegar. Certo? É essa a ideia. Então, preparar é antecipar. O que o João está dizendo aqui? Que as pessoas deveriam então se preparar, ou seja, estar prontas para a chegada daquele que ele pregava no deserto, a respeito do qual ele pregava no deserto. Se preparar é isso, eu antecipar alguma coisa, eu antecipar uma conduta interna, antecipar para que receber alguma situação. Não existe evangelho sem preparação, meus queridos. Não existe evangelho sem preparação. Eu preciso preparar a minha família para ser eu preciso preparar a minha família para ser bênção. Eu preciso preparar os meus filhos. Eu preciso preparar a minha casa. Eu preciso preparar a minha vida. Eu preciso me preparar. E me preparar para quê, pastor? Eu te respondo simples e fácil. Você precisa se preparar para morar no céu.
Você precisa se preparar para viver aqui aquilo que você acredita que vai ver no céu lá. Não existe uma diferença entre isso aqui e o porvir. Não existe. Eu preciso viver aqui aquilo que eu creio que viverei lá. Porque antes de tudo nós nos preparamos para isso. É aquele que se prepara, já antecipa conduta, prática e pensamento. Eu me preparo. É isso que João Batista está dizendo. Se você diz que você vir a Cristo e não se prepara para a vinda dele, você não está vivendo, você não está seguindo a Cristo, você está fazendo outra coisa. Isso é fato. E por último, irmãos, um dos 3 atributos que João Batista nos fala é o endireitar. Então endireitem as veredas. É o que João estava dizendo. Endireitar, meus queridos, já é uma prática de ação. Eu me preparo agora para uma coisa que vem futura. Beleza. Mas endireitar já é mão na massa. Endireitem as veredas. Endireitar as veredas quer dizer dar direcionamento aos meus caminhos. É mão na massa. É a coisa acontecendo. Sabe por que às vezes nós padecemos muito com relação ao Evangelho, ou a gente vive um Evangelho não tão profundo quanto deveríamos? Porque a gente até se arrepende, mas a gente não se prepara. E aí o mal que nos afligia antes, que foi a causa de nós termos que nos arrepender, a gente não se prepara para evitá-lo. E aí eu não evito o mal. E aí, quando eu não me preparo, eu não endireito as minhas veredas, eu não endireito meus caminhos. Eu acabo caminhando por caminhos tortuosos. Isso faz com que eu tenha um preço de culpa, de pecado e, às vezes, de morte. Que nós possamos, essa noite, olhar para os céus, direcionar o nosso coração para Ele em arrependimento. Que nós possamos, essa noite, nesse momento, olhar para nós e nos arrependermos do que somos, que nós possamos nos preparar para viver no céu e que nós possamos nos endireitar para que através de nós, apesar de nós, Deus possa fluir no coração das pessoas que Ele ainda quer alcançar. Você é bênção de Deus. Então, se arrependa sempre. É premissa básica de nós que somos falhos. Se prepare para o que Deus quer te fazer e endireite seus caminhos para chegar lá, porque é só assim que nós vamos viver o Evangelho genuíno, de alguém que não somente foi testemunha da ação de Cristo, mas alguém que testemunha a favor disso e testemunha disso para fazer outras pessoas também experimentarem e serem novas testemunhas do que Cristo pode fazer na vida da pessoa. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.